Texto de Romanos capítulo 10 diz assim, verso de número 10, né? Como 14, aliás, versículo de número 10. Visto que com o coração se crê com a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: quem, Senhor, creu na nossa pregação? Pai Celeste, te pedimos que continue nos abençoando mais uma vez. Esta noite temos uma missão e um objetivo claro, de treinar o seu povo para o evangelismo. E peço que durante esta pregação estenda tuas mãos para tocar este povo que aqui está, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero, antes de nós entrarmos um pouquinho, vamos reviver o que falamos na semana passada. O que em tese nós estamos fazendo aqui, nas quartas-feiras, né? Essa é uma pergunta que é importante compartilhar com vocês sobre o que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos preparando para fazer o trabalho do Senhor. De que forma? Evangelizando. Precisamos pensar isso daí. E essas quartas-feiras temos tido a oportunidade, entre outras coisas, de verificar, estudar, confrontar, comparar textos bíblicos, né? e nos prover de recurso para que a gente possa falar para outras pessoas sobre o evangelismo, sobre a evangelização. Então, nós temos essa necessidade de nos preparar. Não é à toa que estamos aqui. Não é por conta de uma falta de programa que a gente está falando disso. Na verdade, nós temos um objetivo. E o objetivo precisa ser pensado. Todos nós temos que ser indiscutivelmente ganhadores de alma. Todos nós. Todos nós temos que ser. A ideia de que algumas pessoas têm, de que o evangelismo é só para o pastor, é só para o ministério, só para o evangelista, não é verdade. Todos nós temos que ser evangelistas. E é isso que vamos fazer nesta noite, falando, né? Mais uma vez, transmitindo aos nossos irmãos esse tema que é tão importante, que é o evangelismo. E hoje vamos discorrer sobre exatamente essa condição, esse texto, esse tema. Qual o tema? Como entrar no assunto da evangelização. Como entrar nesse assunto de evangelização? A gente às vezes não sabe disso. Então, o que vamos lá? O que vamos fazer e pensar? Primeiro vamos dar uma recapitulada naquilo que nós já falamos lá atrás, um pouquinho. Falamos sobre qualificações para quem faz o trabalho de evangelização. E aí eu falei sobre, tem que ser alguém que entenda que evangelização não é apenas sair às ruas e falar de Jesus, blá, blá, blá. Não, tem que ser alguém que conhece a salvação. Tem que ser salvo.
Como é que alguém pode falar de Jesus se ele não é salvo? Como é que você pode falar que determinada coisa é boa se você não conhece determinadas coisas? Então, por conta do despreparo, muita gente fala o que não deve sobre evangelismo e sobre Jesus, sobre salvação, e promete o que não deve. Então, a pessoa precisa ser convertido, tem que ter bom testemunho, precisa ter conhecimento da pessoa. Quem é Jesus? Precisa ter uma experiência com Jesus. Pode, no mínimo, não pode não ter experiência nenhuma com Jesus, porque você está falando de uma pessoa. Você está dizendo, alguém vai falar assim, poxa vida, esse cara está me convidando para eu me converter a um Cristo que ele não conhece. Não é? Então ele tem que ter uma experiência com Jesus. E essa experiência tem que ser a sua convicção, tem que gerar a sua vida, tem que nutrir a sua vida. Você não pode. E tem que ser forte, uma relação muito forte com Jesus. Pode ser uma relação qualquer que uma folha de sulfite corta essa relação. Tem que ser uma relação firme, constante, arraigada na palavra de Deus. Como diziam os antigos, né, ainda que o sangue dê no meio da canela, a pessoa não pode abandonar Jesus. Então Jesus está acima de qualquer coisa, qualquer situação. Ele falou que aquele que não largar pai, mãe, filho por mim, não é digno dele. Então ele deixa claro que tipo de relação que ele quer com o crente. Ele não quer uma relação que amanhã você ou eu abandone ele por qualquer situação. Então precisa ter ardente amor pelas almas, né? Não basta a gente ser crente, não basta ter uma igreja, não basta ter uma vocação, não basta ter um ministério, mas a gente precisa ter amor ardente pelas almas. Né? E aí, irmão, esse ponto a gente demonstrar para elas, né? Por exemplo, a que ponto chegou o amor de Jesus, né? Até onde Jesus foi pelas almas? Foi até a cruz por nós. E até onde você vai por alguém? Então a gente precisa ter amor pelas almas. E às vezes elas custam, né? E eu trabalhei com um evangelista durante muito tempo, pastor Lúcio, era um evangelista exímio. Não faz muitos anos que eu não o vejo, mas ele dizia isso constantemente. Evangelismo é mão de obra. Evangelização é mão de obra. Se o sujeito não tiver interesse de evangelizar, de ganhar as almas, de gastar o seu tempo, ele não vai conseguir nada. Tem que tomar tempo com a pessoa, tem que explicar, enfim. Então ele precisa evangelizar. E Jesus gastou tempo com todo tipo de pessoa. Desde quem, eu usei a palavra gastar, não no sentido de perder, mas investiu na linguagem de hoje, né? A linguagem de hoje, que sempre usa assim, não usa, você vai gastar tanto. Não, Jesus, então, vamos usar a linguagem de hoje. Jesus investiu muito, ele falou com gente de alta sociedade, ele falou com gente desgarrado, ele falou com gente leproso, ele falou com gente de cego, surdo, ele curou surdo. Jesus falou com endemoniado. Ontem eu fiz uma pergunta a uma pessoa que estava aqui na igreja e perguntei para ele assim, você teria coragem de sair talvez daqui e ir até o outro lado da represa, por exemplo, à noite, enfrentar um vento grande, forte, né? Vamos falar de uma represa Guarapiranga, assim. Um vento forte e todas as adversidades possíveis para ir do outro lado lá, resgatar um mendigo que vive dentro de um cemitério, não é? Entende? Então a gente precisa olhar isso daí. Mas enfim, falamos disso tudo, né? Também falamos das qualificações dele, que continuei, né? Do exemplo dos apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre como entrar no assunto da salvação. Mas eu preciso deixar claro antes algo primeiro.
Por que a gente está falando sobre evangelismo, irmão? Primeiro, você precisa ter em mente. E eu falei isso para a irmã Cida hoje, já falei isso para a irmã Cida hoje, é, é, quando a gente conversava logo agora, um pouquinho antes de vir para a igreja. Eu falei para a irmã Cida, temos um objetivo que precisa ser bem delimitado e bem trabalhado, que não pode ser esquecido pela igreja, que inclusive nós já conversamos aqui. Primeiro é cumprir a ordem do nosso Senhor. E a ordem de Jesus é que a gente literalmente evangeliza. Então a gente precisa cumprir a vontade de Deus, a gente precisa evangelizar. Mas esse ano de 2023, que está no segundo mês, na metade do mês, nós temos que batizar muitas pessoas. Temos que ganhar muitas almas. Falar de Jesus para todos. E precisamos batizar muitas pessoas. A igreja cresce, como eu falei para vocês, quando a gente evangeliza. A gente pode fazer promessa para A, para B, para C. Vem congregar comigo que eu te consagro. Vem congregar comigo que eu faço isso. Vem congregar comigo que eu faço aquilo. Mas a gente precisa... e esse modelo de evangelização que eu acabei de falar, que é uma troca, nem sempre dá certo. A gente precisa literalmente evangelizar, trazer para a igreja todas aquelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Não são todos que são chamados para isso. Tinha muita gente que, na verdade, não são todos que aceitam a esse desafio. Tinha muita gente que seguia Jesus, mas 12 deles fizeram acontecer. Outros que não tinham nome, a Bíblia diz que eram anônimos, também fizeram acontecer. E eles foram ganhadores de almas. E levaram muita gente para o batismo. Então nós precisamos entender esse plano. Então, primeiro, eu estou demonstrando para os irmãos que todos os acontecimentos, nesta noite, vou demonstrar para vocês que todos os acontecimentos que a gente está vendo aí todos os dias, servem de gancho para a gente entrar no assunto do evangelismo. Com qualquer pessoa, qualquer que seja o assunto, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação, qualquer acontecimento ao nosso redor serve de gancho para o evangelista apresentar a salvação para qualquer pessoa. Não há um assunto, não há um acontecimento, não há uma situação, não há uma oportunidade que a gente consiga perder. Se a gente dizer assim, não tive a oportunidade de falar, conversando com uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, não há uma oportunidade. Que não existe essa possibilidade. Porque a Bíblia nos dá recurso para tudo. Ela nos prepara acerca de tudo. Tudo. Se alguém falar assim, olha, eu posso até não ter dinheiro para comprar o negócio que o sujeito me ofereceu agora. E antigamente a gente chegava lá as pessoas vinham pedir uma gorjeta para a gente, sei lá, uma ajuda no trânsito. Aí você falava assim, eu não tenho nenhuma moeda aqui. Aí o cara já coloca agora a placa do Pix. Vocês viram? Eles já estão com a plaquinha do Pix. Ele vem pedir uma ajuda para você, mas ele já vem com a plaquinha do Pix. Então você pode mandar Pix. Hã? Agora o sujeito ele já veio pronto para você não escapar mais dessa condição. Você não dá porque você não quer. Então agora a gente vai falar assim, eu não dou. É claro, a pessoa pode não ter, mas o outro vai falar assim, eu não vou dar, eu não quero. Então a maior parte das pessoas já estão fazendo isso daí. Não é? E uma situação que ajudou bastante foi a chegar a esse ponto foi aquela conta social criada na pandemia. Né? Então se criou bastante contas, né? Contas sociais, e aí as pessoas ainda têm. Quem recebeu tem, milhões de pessoas receberam, e elas têm suas contas. Então dá o Pix e está tudo certo. Né?
Então ela recebe o Pix. Então o sujeito já vem, olha, moço, me dá uma ajuda hoje. Não tenho, tá aqui o Pix, ó. Ele faz uma plaquinha, né? E você tem que mandar o Pix para ele e pronto. Então é preparar vocês, segundo ponto, com todo o recurso disponível que a Bíblia dá e fazer com que a gente tente enxergar esses, esses, esses recursos bíblicos com aquilo que está acontecendo. E que a gente pode abordar, entrar no assunto da salvação e discorrer com muita graça esse tema. Terceiro é provocar atitude de evangelismo. Por quê? Em cada um de vocês, nós já estamos há 6 cultos falando de evangelização. Há poucos dias, uma pessoa aqui na igreja me perguntou assim: quando é que o senhor vai parar de falar de determinados assuntos? Aí eu perguntei: você já faz o que eu falo? Ela disse: ainda não. Falei: então eu tenho que continuar falando. Não é? Já faz o que eu falo? Então eu tenho que continuar falando. Então, seguindo nessa linha, vamos lá. Como entrar no assunto da salvação? Eu já falei para os irmãos que estamos utilizando o trabalho do pastor Antônio Gilberto, que eu recomendo que vocês tenham, um livrinho pequenininho, antigo, 1983. Então, é claro que ao ler esse livro você tem que atualizar, porque ele usa coisas lá que não existem mais, ou não é que não existe, não funcionam mais nos dias de hoje. Então você tem que contextualizar esse livro, tem que dar uma contextualizada. Mas, segundo o pastor Antônio Gilberto, há 4 fatores importantes que determinam, por exemplo, que nos criam, aliás, que dizem a nós de que maneira ou com quais palavras a gente pode, de que maneira a pessoa está, ou com quais palavras a gente pode abordar esse pecador. Então, o pastor fala de 4 formas, 4 fatores que determinam que nós, como evangelista, precisamos estar atentos, porque esses fatores determinam a forma que a pessoa está. Esses fatores dizem como a pessoa está, sinalizam as condições e aí determinam as palavras, o assunto, o gancho que a gente pode utilizar para apresentar a salvação. É o meu microfone que está resolvendo, eu acho que é isso, né, Vitor? Está resolvendo fazer bagunça aqui. Então, são 4. E ele aponta como 4 o seguinte: primeiro, o tempo disponível. O segundo, o local. O terceiro, a circunstância. E o quarto, os tipos de pessoas. Então, primeiro, o tempo disponível. Tempo que você tem. Tempo que a pessoa tem para falar de um assunto. Segundo, o local onde você está. Onde a pessoa está. O terceiro, as circunstâncias. E o quarto, os tipos de pessoas. Então, nós vamos começar pelo tempo. É claro, irmão, que falando do tempo, conforme orienta o pastor, se o evangelista tem oportunidade para ganhar a confiança, tempo agora, nesse primeiro momento, estou falando de uma pessoa que tem tempo disponível. Você embarcou daqui para o Maranhão, no ônibus, vai lá tomar um Guaraná Jesus, lá em Codó, né? E você tem aí 2 ou 3 dias dentro do ônibus. É diferente da pessoa que entrou na estação Primavera e vai descer em Santa Marta. Não dá para você abordar um assunto que exige tempo para explicação sem que a gente disponha disso. Então a gente precisa desse negócio tá barulhento, né? Acho que deve. Vou pedir ao irmão Ivan para dar uma desligada nesse negocinho que ele tá bem barulhento aí. Sei que nós estamos no calorzinho aí. Aí melhorou, aí tá bom, aí já melhorou um pouquinho, né? Tinha alguma coisa aí que tava bagunçado. Então,
o que acontece? Não dá para a gente entrar num assunto, por exemplo, você vai explicar a trindade para uma pessoa, você vai, ah, de- vai entrar num assunto que exige debate, né? Aí não tem como. Então é importante a gente ter essa percepção. Como é que eu vou falar com essa pessoa nesse espaço de tempo? Então, dependendo de como for, a gente tem que ser meio tomar retomar as aulas do Enéas, né? Não sei se vocês se lembram do Enéas Carneiro, era um homem literalmente cronometrado que falava exatamente dentro daquele tempo ele calculava o número de palavras que ele tinha, que ele podia para falar. Mas, então, nesse caso, há assuntos de diferentes áreas de interesse, por exemplo, daquela pessoa, não é? Que são assuntos de interesse público que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. Daqui daqui na estação de Santo Amaro, por exemplo, é possível a gente desenvolver um assunto com alguém, não é? Ou quando eu digo daqui, estou falando de lá da estação Primavera, né? Então, é possível, mas aí a gente precisa, para isso, pelo menos perceber quais são as áreas de interesse da pessoa com quem a gente vai falar. Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa numa oportunidade que eu tenho, se eu não tenho a percepção daquilo que ela vai, daquilo que é interessante para ela? E as pessoas geralmente demonstram quais são os interesses que ela tem. Às vezes ela está com um livro na mão, às vezes ela está lendo alguma coisa, a música que ela está ouvindo, a forma que ela está vestindo, tudo isso demonstra o interesse da pessoa e a gente tem que perceber. Então, ser um evangelizador, ser um evangelizador, não há a menor possibilidade da gente ser um evangelizador sem que a gente tenha percepção. Então, retomamos o que nós já falamos, como eu disse, Jesus apresentou a salvação para todas as pessoas com quem ele conversou, em todas as situações. Vamos lembrar que com a mulher samaritana, ele falou sobre água. O assunto de interesse dela era água, naquele momento. Mas aí, seguindo, eu vou até o pastor, recorrer ao trabalho do pastor Valdibícigo, que orienta que o cristão precisa ter tato, que é o que eu acabei de dizer. Ele precisa ter o tato e precisa pedir a Deus o time. São duas coisas. O que é tato e o que é time? O tato é a sensibilidade para você perceber por onde você vai entrar no assunto. E o time é o tempo. Que eu estava falando das duas coisas agora há pouco. Então, o tato e o time. Você precisa ver, precisa ter o tempo. Às vezes não é tempo. Por exemplo, a pessoa está lá sepultando uma pessoa, sepultando alguém, né, ou acabou de ter uma notícia drástica de um sepultamento, ou de um falecimento, ou de uma catástrofe, qualquer coisa semelhante. Aí você vai abordar o assunto da Trindade. Não dá. Falando nisso, o jovem que a gente estava orando, né? Se eu não me engano, a irmã Cida tem uma notícia aí para a gente daqui a pouco. Então, ele usa como referência que o evangelista deve perceber a necessidade da pessoa para poder evangelizar. Então, o sujeito tem que ser alguém, o evangelizador tem que ser alguém ligado, conectado, atento às oportunidades que estão sendo dadas. E o pastor Antônio Gilberto, retomando, ele diz que o tempo passa rápido demais. E ele usa lá o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, alguém pode ler? Que diz assim: o tempo de repente se vai. Pode abrir aí o seu texto em Tiago, capítulo 4, versículo 4, para você ver o que diz o texto. O tempo se esvai. Com muita velocidade, o tempo vai embora. Desaparece. Tiago 4, verso 4.
Eu acho que eu anotei errado. Exatamente. Conferi e marquei errado. Então, daqui a pouco eu acerto aqui o texto para vocês. E aí, o que acontece? É, o tempo passa muito rápido. Rapidamente vai-se embora e a gente não consegue, por exemplo, é, é, abordar. Há pessoas, por exemplo, que não têm, dizem não ter tempo para nada. 4:14, né? Eu marquei aqui, eu comi um texto aqui errado. Então, há pessoas, por exemplo, que dizem não ter tempo para absolutamente nada. Ela só vive corrida. Ela diz que não consegue, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode, tá sempre na correria, sempre, 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 nunca sobra tempo. E o pastor Antônio Gilberto nos chama a atenção para esse tipo de pessoa. É a pessoa que diz que não tem tempo para nada. Ele já nos dá o gancho. Com esse tipo de pessoa, uma das provocações que você pode fazer para entrar no assunto da salvação é demonstrar como o tempo passa rápido demais. Ainda agora, eu estava vendo um vídeo que me mandaram aqui no WhatsApp, e ainda agora não, um pouco antes de vir para a igreja, em que a pessoa está fazendo uma aula gravada pelo Zoom, uma aula de um treino personal, né? Está fazendo aula com o personal, fazendo exercício. E aí, numa videoconferência pelo Zoom, o personal está dando a aula. Levanta a mão, faz isso, faz aquilo. A mulher fez um movimento, a mulher que era aluna fez um movimento, mas ela fez errado. E o professor foi demonstrar como fazer. Ele teve um AVC na mesma hora. Ao vivo. Você viu? Levantou o braço e ficou. A vida passa rápido. Então, o pastor, por exemplo, alega que o evangelista precisa ter essa percepção dos diferentes lugares, locais distintos, do time. Por exemplo, esse é um time, esse tipo de pessoa. Segundo ponto, é claro que para isso, vejam, esse assunto que eu acabei de trazer para vocês é uma oportunidade, é algo que chama qualquer pessoa para uma reflexão. Eu digo que nunca tenho tempo, uma hora ou outra eu vou ter que ter. Uma hora ou outra eu preciso parar para esse assunto. Então, além disso, ele diz o seguinte: o local também é importante nesse contexto. Onde a pessoa está? Há vários locais, por exemplo, que ele chama atenção para a gente abordar alguém. Um desses locais, ou alguns, ele cita no seu texto, são os ambientes festivos. É comum as pessoas irem a festividades e, ao saírem de lá, festas, seja elas quais for, dependendo, né? Saírem de lá arrebentadas. Finais de festas, finais de balada, por exemplo, é a coisa mais completa ainda, mais complexa. Quando as pessoas estão se arruinando. Então ele orienta, por exemplo, a abordar essas pessoas que só pensam nesse ambiente festivo sobre a brevidade da vida. A vida é muito breve, muito rápida, passa muito rápido. Além de o tempo ser rápido, a vida é breve.
São duas coisas. O tempo passa rápido e o outro é que a vida é muito breve. O Facebook faz um trabalho conosco de de nos mostrar como que o tempo passa rápido para cada um de nós e como a vida é breve. Algumas pessoas que outrora lutaram conosco aqui na igreja bastante, hoje não existem mais, a não ser na memória. E algumas delas, algumas vezes, quem faz esse trabalho é o Facebook. O Facebook nos lembra de várias pessoas que já estiveram aqui. E há poucos dias me lembrou, não sei se vocês também, me lembrou da festividade das irmãs, das irmãs terceira idade. E aí apareceram imagens daquela festividade que foi feita e eu pude ver, né, várias irmãs, algumas delas que já partiram para o Senhor. Aí você fala assim, meu Deus, partiu tão breve, tão rápido. Na vida é breve. A vida é breve. Não é? E muito mais breve para aqueles que com 20, com 16, postei um vídeo aí, um áudio no grupo da igreja essa semana, falando de uma adolescente que pela terceira vez tentou o suicídio, com 15 anos de idade. Uma adolescente com 15 anos de idade, pela terceira vez, tentou suicídio. Então, e crente, pior ainda, né? Então, os hospitais, por exemplo, são da mesma forma, e ambientes semelhantes a esse. Nesse momento, o evangelista pode usar o recurso do médico divino. É difícil você ir a um hospital e alguém não fazer críticas ao local, ao médico, aos enfermeiros, ao processo que lá está sendo utilizado, e eu tenho quase que certeza que todos nós aqui devemos visitar hospitais, ambulatório, UPA, UBS, em algum momento da nossa vida nesse ano, por exemplo, e às vezes até mais de uma vez. Então a gente pode utilizar e caminhar, irmãos, para o assunto da salvação com qualquer pessoa que lá está, a partir da apresentação do médico divino. Ele não foi o médico que curou todas as enfermidades das pessoas que lá estiveram? Ok. Isso não quer dizer que a gente vai fazer como algumas pessoas entendem, que ser cristão é abominar a medicina. Não. Mas há uma doença que médico nenhum é capaz de curar. Há uma chaga que remédio nenhum é capaz de tirar do ser humano. Qual é, pastor? A doença do pecado. As doenças causadas pelo pecado. Então, nós podemos, entre outras, apresentar a essas pessoas que Jesus é o único capaz de curar, de repreender, de tirar o pecado da vida do homem e de curar toda doença causada pelo pecado. Quais doenças? Quais doenças, pastor? Por exemplo, o sujeito que bebe. Veja, irmão, sujeito que de repente está trabalhando, tem um desespero na vida, começa a beber, entra num colapso de bebida, aí, num ciclo de bebida, esse cara causa um estrago na vida da família. Nós estamos vivenciando um caso muito próximo de nós, não preciso dizer quem nem aonde, mas é um caso muito próximo de nós, por exemplo, que o sujeito era um trabalhador, como todos nós aqui, como o senhor, como o irmão. Um profissional do mercado. E agora o cara tá. Agora ele, porque o filho entrou nas drogas, começou a usar maconha, e aí se tornou. E as drogas evoluem. A droga evolui. É igual piscina. O cara põe o pé, daqui a pouco ele fica em pé na piscina, daqui a pouco ele mergulha, daqui a pouco está nadando. Isso causou um desastre na vida desse pai. Agora, ele bebe tanto, começou com algumas aparições, bebendo aos finais de semana.
Aí foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Nesse momento, ele passa quase que todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, absurdamente bêbado a ponto de não conseguir abrir o portão de casa. Em alguns casos, dorme na rua já. Não é trágico? Que trauma que esse sujeito, que o pecado está causando na família dele. A bebida está dilacerando a família desse homem. E o cara era um trabalhador. Ontem eu o vi num estado, por volta de 1h30 da tarde, num estado deplorável de bebedeira. Terça-feira, 1h30 da tarde. Se você for agora, se eu encontrar, estará bêbado. Então, o pecado causa uma doença, qualquer que seja ela. Qualquer que seja por onde o pecado entrou na vida do ser humano, dessa forma, violentamente, causa tragédia. E a gente pode apresentar para qualquer pessoa que está em qualquer ambiente, casa de saúde ou de doença, que Jesus é o médico dos médicos. E a partir disso, você começa a apresentar o plano da salvação. Na igreja, devemos estar atentos, conforme diz o pastor. Não podemos e não devemos, como diz ele, perguntar se você é crente. Mas nos ensina, entre outras coisas, a perceber, nós cristãos, crentes já, a perceber como a palavra, como essa pessoa está recebendo a palavra. Ela demonstra, todo ser humano que está na igreja, de alguma forma ou de outra, demonstra como que ele está recebendo a palavra. E em um momento específico, por exemplo, como de um apelo, você pode, inclusive, fazer o que foi feito comigo lá atrás. Dizer assim: vamos à frente e entregar a vida para Jesus. Ele está te chamando. Então, na igreja, nós também podemos introduzir, aliás, até somar com aqueles que estão, naquele momento em que o Espírito Santo já está atuando na vida daquela pessoa, e aí você acompanha a pessoa até a frente. Mas o pastor Antônio Gilberto também fala de circunstâncias. Então, falei de tempo, falei de local, agora eu vou falar de circunstâncias. E aqui precisamos ter um pouco mais de atenção. A primeira circunstância que a gente pode utilizar para falar de Jesus, introduzir a salvação para qualquer pessoa, irmão, é a natureza. O que diz, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 28, diz que Deus criou tudo para nós. Ontem me fizeram a seguinte pergunta. Eu estive com uma pessoa há poucos dias, pastor, e ela falou que não podia comer carne de porco. A pergunta que me foi feita ontem. Não podia comer carne de porco porque carne de porco é pecado e faz mal para o corpo. Ok. Eu concordo com a questão primeira quando diz respeito aos judeus. Judeu não come carne de porco. Ponto. Eu não sou judeu, então estou livre disso. Segundo ponto. A carne de porco faz mal. Tem gente que não pode, tem alergia. Então, né? Tem gente que não pode, tem alergia. Mas eu não tenho. Então, estou livre também. Pode me convidar à vontade, que eu vou com força. Não é? Agora, irmão, não me convide para comer orelha, tomada, essas coisas aí que eu não gosto, não. Agora, numa fechadinha, né? Eita, que coisa boa. Mas, de toda forma, o que é importante, irmão? A natureza.
O texto de Gênesis 1:26, abra aí na sua Bíblia. O texto de Gênesis, grave isso aí, ó. Se possível, você fala assim, ó, quando eu for evangelizar qualquer pessoa falando da natureza, usando a natureza, grave isso, olha. Deus criou todas as coisas que estão na terra para o homem. Eu perguntei para ele assim, de onde vem o porco? De onde vem o porco? De onde vem o peixe? De onde vem os animais? Ele disse, de onde se alimenta? Ele disse assim, da terra, das plantas, da natureza. Eu falei, e quem é que dá sol, dá chuva, e quem é que fez, e quem é que criou a natureza? Aí foi Deus. E Deus criou para quem? Então, Deus nos abençoou criando todas as coisas para nós. Quando você olha, o dia pode ser maravilhoso. A lua pode ser maravilhosa. Uma pergunta como essa, assim, quem conseguiu, quem teve a brilhante ideia de colocar a lua tão linda naquele ponto? Não é isso que diz o Salmo, por exemplo, de número 19, verso 1? Os céus anunciam a glória de Deus. Olhando para o céu não anuncia a glória de Deus. A ciência diz outras coisas. Entre a ciência e a palavra de Deus, eu fico com a palavra, mas eu vou usar a ciência daqui a pouquinho. Eu vou chegar nela. Então, a natureza nos ajuda a introduzir o assunto. Então, entra no assunto da salvação pela natureza. Só teve uma pessoa que foi capaz de fazer isso. A minha vizinha, há poucos dias atrás, apareceu um gavião lá. Apareceu um gavião. Eu acho que já até falei. Apareceu um gavião no fio. E aí, ela pegou um pouquinho de carne, não sei o que que era. Ela pegou um pouquinho de carne. Eu fiz essa imagem. Ela pegou um pouquinho de carne, colocou para o gavião e começou a chamar o gavião, assoviando para ele. E aí ele foi até lá, onde ela colocou a carne e comeu. Aí ele comeu, foi para outro canto. Aí daqui a pouco ela pediu para o filho dela, pega mais um pouquinho lá, abre lá o pacote de lá, não sei de que, de carne lá, pega lá no congelador. O moleque foi, pegou, aí ela chamou o gavião, colocou mais perto, ele subiu para ele, ele voltou e comeu de novo. E aí ela foi conversando com ele, eu fiz essa imagem. Ela foi conversando com o gavião e dando comida para ele. Assim, ó. Aí eu fiquei pensando, eu fiz a foto, eu não estava com uma lente boa naquele dia, aí eu fiz, mas imaginei, falei, quem é que faz ou fez animais, aves, tão belas como essa, por exemplo? Quando você fica observando qualquer tipo de animal, e todo mundo gosta de ver. Todo mundo gosta de ver animal. Pelo menos, se não de frente, se você, que nem um colega postou um vídeo esse dia, ele estava num ambiente estava num ambiente, de repente topou com uma onça, não é? Topou com a onça e ele segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, né? Então, mas ele, mas quem é que fez? Não é? Quem é que fez? Eu estava na casa do meu pai há poucos dias atrás e o irmão da mulher dele, ele fica num sítio dela de vez em quando, é bem na beira do rio Cinza. E aí ele falou, olha, eu tinha uma comida aqui, não foi que tinha feito uma comida, estava aqui e tal, não sei o quê, e eu entrei para fazer um negocinho, de repente a onça comeu, e quando eu desci, que eu topei, dei de cara com ela. Né? E falei, o que que você fez? Ele falou, não tem que fazer nada, fica quieto, se você fizer qualquer coisa, ela já é Elvis. Né? Fiquei quieto, deixei ela, fiquei quietão ali, né? E aí ela comeu o que tinha que comer e foi embora. Mas olha só, irmão, às vezes eu fico olhando, por exemplo, os diferentes animais, aves, peixes e tudo mais, e não é Deus. Tudo isso não diz quem foi que criou? Tudo isso, quem foi o arquiteto de tudo isso?
Qual é a biologia, qual é a engenharia, qual é o engenheiro que consegue criar animais tão belos, tão bonitos assim? Quando nós fomos lá no encontro de casais em Itamambuca, que vocês se lembram, aqueles pavão, né? Vários pavões que estavam lá e de repente se abriam todos naquela beleza toda. Quem cria? Cada um com a sua cor, sua forma, seu jeito e toda essa beleza. É o que o Salmo diz. Os céus anunciam a glória, o firmamento anuncia a glória de Deus. Então a gente pode entrar por esse gancho também, não é? Mas ele também fala de outra coisa, da ciência. A ciência, por exemplo, e aí eu chamo vocês a atenção. O pastor Antônio Gilberto fala claramente que é a ciência, e ele usa esse gancho. A ciência tenta a todo instante provar que Jesus está, que a religião está enganada, que o cristianismo é uma religião enganosa. E o que eles tentam o tempo todo? A ciência tenta entregar um corpo. Ela tenta entregar um corpo para a religião. Nesse caso, para o cristianismo. Vocês assistirem aí todos os inúmeros filmes que tentam provar que Jesus não ressuscitou, mas está morto, vocês vão verem. Se um dia a ciência entregar um corpo para Jesus, o resto dos mortais, então acabou do pensamento deles, acabou o cristianismo. Porque Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 15, que o fundamento da nossa fé é o Cristo ressuscitado. As outras religiões, os seus profetas estão sepultados. Maomé está sepultado, Buda está sepultado, Confúcio está sepultado, todos eles estão sepultados. Mas o Cristo dos cristãos não está na sepultura. Então a ciência tenta a todo instante entregar um corpo, porque o dia que ela entregar um corpo, ela pressupõe que vai finalizar ou por fim na expectativa do cristão e a religião, o cristianismo nesse sentido acabou. Mas o pastor Antônio Gilberto diz que nós devemos perceber, entre outras coisas, como a ciência trabalha no intuito de provar que a Bíblia é verdade. Então, qualquer episódio, qualquer descoberta, avanço científico, nesse sentido, serve para que o cristão entre ou puxe, gancho para o cristão falar da salvação para qualquer pessoa. Por exemplo, o profeta Daniel, né? Então aí eu coloco uma pergunta, como aproveitar então o desenvolvimento, o assunto, o tema da ciência para entrar no assunto da salvação? O profeta Daniel profetizou que a ciência seria multiplicada nos últimos anos. Então, se nós ligarmos o texto de Daniel, por exemplo, com o de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11, em que ele fala, e também Mateus, capítulo 24, em que ele fala, por exemplo, dos terremotos, dos eventos sísmicos, né, que nós estamos vivendo. Nesse momento, inclusive, estamos falando o mundo está passando por isso, não é? Um abalo que teve lá, o terremoto que teve lá na Turquia e na Síria. A gente pode perceber o quanto Daniel estava certo. Porque Daniel disse que a ciência iria se multiplicar. E hoje está mais do que claro, se multiplicou, entre outras coisas. A ciência hoje já há possibilidades e tantos avanços, inclusive,
que comprovam a veracidade da profecia de Daniel. Entre outras coisas, podemos abordar, por exemplo, esses assuntos. Quais, pastor? Nunca, como se hoje tem multiplicado, por exemplo, a ciência. São operações absolutamente robotizadas que as pessoas fazem distante daqui a algum... Hoje o sujeito já te opera ele estando em outro lugar. Você, né? Opera por vídeo, você nem está lá, ele está distante. E ele opera você, né? Opera o paciente, você não, o paciente. Graças a Deus que aqui muitos irmãos passaram por cirurgias. O que antes levava muito tempo, agora é feito com muito mais rapidez, não é? Por quê? Por causa do avanço tecnológico. E a tecnologia surge por causa de quê? Pesquisa, é ciência. Não é do nada, é ciência. Então, além disso, a gente pode destacar, por exemplo, que a ciência trabalha em favor da confirmação da palavra de Deus. De que forma? A arqueologia. A ciência é a arqueologia é ciência. O que é arqueologia? São aquelas pessoas, cientistas, pesquisadores, que vão fazer escavações, estudos, para provar, a fim de encontrar objetos, a fim de encontrar documentos. Como eles tratam? Documentos que provam a existência de alguma coisa, de alguém, de algo que existiu lá atrás. Então, são muitas descobertas. Por exemplo, como essas que eu quero citar, que foram apontadas pela Universidade Batista do Paraná, pela Faculdade Batista do Paraná, que publicou um texto agora em 2019, dizendo exatamente o seguinte, de algumas informações, de alguns textos, alguns achados desses trabalhos, documentos, que provam a veracidade das Escrituras Sagradas. A primeira que ele cita e essa é bastante conhecida de todos os estudantes de teologia, por exemplo, são os escritos do Mar Morto, em 1947. Mais de 800 livros, documentos de fragmentos foram encontrados, inclusive um manuscrito praticamente completo. Aí, um pergaminho. Eram 190 pergaminhos que foram encontrados. A maioria desses documentos eram pequenos, mas um deles, um livro de Isaías, um pergaminho de Isaías, foi achado completo, comparado com os demais, com os outros existentes, e se comprovou, por exemplo, a veracidade dos textos. Isso foi, ou seja, e esses livros encontrados no Mar Morto em 1947 pertenciam, conforme as escavações e os livros apontados, a uma sociedade, a uma civilização, pessoas que viveram no século 3, século 4, aproximadamente antes de Cristo. Então a descoberta contribuiu para a melhor compreensão do texto bíblico. E isso nós estamos falando de 1947. Fora outros. Por exemplo, como em 1968, preste atenção, o que foi encontrado? Em 1968, foi encontrado um anel de cerca de 2.000 anos, que ficou esquecido por um tempo. Esse anel ficou esquecido por um tempo, até que em 2018, a Universidade Hebraica decidiu, pesquisadores de lá, decidiram analisar o anel e encontraram nele, por causa do avanço da tecnologia, uma inscrição, um nome. E o nome que estava grafado neste anel dizia Pilatos. Então, possivelmente, fala-se de um anel que pode ter sido de Pôncio Pilatos. Então, essa descoberta diz a respeito da Bíblia. Também, em pesquisa um pouco mais recente, durante uma escavação na antiga cidade de Ur, atual do Iraque, um arqueólogo britânico, Leonard Woolley, descobriu sedimentos que indicam uma inundação devastadora que ocorreu naquela região entre os anos 4.000 a.C. e 3.500. Está se falando do dilúvio. Pode não ter acontecido mundialmente, mas naquela região, conforme o pesquisador aponta, foi literalmente encontrada, naquela região foi encontrado o dilúvio.
Então, observe, irmão, como que a tecnologia, como que a ciência também testifica sobre a veracidade da Bíblia. E a gente pode entrar por esse caminho, não é? E anunciar a salvação. Aí você vai me dizer assim: ah, pastor, mas não tem paciência com essas coisas, não. Para ficar pesquisando isso aí. Então, mas é preciso, por isso que nós estamos aqui. A ciência fala conosco. Mas em 1868, volta um pouquinho antes, um missionário em Jerusalém encontrou uma tábua. E nessa tábua era uma pedra antiga. E essa era uma pedra moabita. Possivelmente foi uma pedra que simbolizava uma vitória erguida pelo rei Mecha para comemorar uma de suas vitórias e conquistas. Então, a ciência é um gancho para a gente falar de Jesus. Por isso que o crente precisa estar antenado, entre outras coisas. Mas, por fim, e eu não vou me estender mais além daqui, vou deixar para o próximo, as catástrofes. Irmão, vejam o que a Bíblia nos ensina. Mateus, capítulo de número 24, diz exatamente que haverão terremotos em várias partes da terra. Desde segunda-feira passada. É notícia nos jornais o tempo todo sobre esse terremoto que abalou a Síria, uma parte da Síria e uma parte da Turquia, e, né, cidades da Turquia. Então, irmão, imagine, ainda há pouco chegou aqui alguém, não sei onde foi que eu vi, um vídeo de um hospital, do berçário. Chegou um vídeo aqui, câmera de segurança do hospital, do berçário. O desespero das enfermeiras quando aquelas coisas todas começaram a tremer violentamente. E aquele hospital, berçário, TI, aquelas crianças que estavam internadas naquele lugar. Irmão, o desespero de algumas enfermeiras não sabia, era a decisão de quem pegar. Entende que coisa mais horrorosa? É agora, pego essa que já está viva, deixo aquela. Pense que tragédia que é essa. Então, qualquer pessoa dirá o seguinte, mas esse tipo de situação, por exemplo, como que a gente lida com isso? Olha só. Você viu, menino? Que tragédia que esse povo está vivendo. Você está no trem, está passando. Você está numa estação, está passando. Você está em qualquer lugar, está passando. O crente precisa ter Mateus 24. Lucas, que eu acabei de falar, 21. Tem que estar na memória. Isto está nas Escrituras. A Bíblia fala disso. A Bíblia diz que ia acontecer exatamente isso. Qualquer pessoa que fala com você, nossa, mas está uma violência, pai matando filho, filho matando pai, como a gente está vendo aí, herança, gente por causa de herança, filhos matando os pais por causa de herança, qualquer coisa, está nas Escrituras. Que filhos se levantariam contra os seus pais. Pais contra filho, filho contra pai. Então, irmão, não tem nenhum assunto que nós não podemos falar. E nem mesmo a morte. Até mesmo a morte. Até mesmo a tristeza. Até mesmo o assunto. Vamos, antes de chegar na morte, sem evoluir, vamos passar pela tristeza. Olha o que diz a tristeza. Você encontrou uma pessoa triste, ela está em momento de tristeza. A tristeza pode, né? Por exemplo, revelar uma oportunidade para você introduzir a palavra da salvação. Veja lá, Jó. Vamos dar uma lida lá no texto de Jó, por exemplo. Texto de Jó. Outro, por favor, irmão. Abra Lucas, capítulo de número 16. Jó, capítulo 19, versículo de número 25 e 26. Veja só que coisa.
Não há nenhum assunto, nenhuma oportunidade que a gente pode desperdiçar. Todas elas, todos os acontecimentos, em todos eles a gente pode aproveitar e introduzir o assunto da salvação para qualquer pessoa. A pessoa está absolutamente triste, a pessoa está lá bem chateadona com a vida, e é claro, porque os problemas que estão acontecendo. Olha Jó o que disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. 26, e depois consumirá a minha pele, e depois de consumir da minha pele e em minha carne, verei a Deus. Não está se falando de tristeza, mas é um consolo que Jó está oferecendo. E Jó era o doente, nesse sentido. E ele oferece o consolo para quem não está doente, nesse ponto. Então a gente vai conversar com a pessoa que está triste por uma situação qualquer que seja ela, uma enfermidade, um desemprego, irmão, a gente introduz a salvação com essa pessoa partindo desse texto. Lucas 16, alguém encontrou aí? Pode ler para nós? Quer ler? 16, versículo de número 22 e 23. Vejam só. Pode ler. Finalmente, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe, com Abraão ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois eu estou sofrendo nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se que durante a sua vida você teve tudo quanto queria, e Lázaro não teve nada. Agora, porém, ele está aqui sendo consolado, e você sofrendo tormentos. Além disso... Só. Então, veja, irmão, o próprio Senhor nos oferece recurso de consolo, que consola para toda pessoa que está passando por uma situação como essa, por exemplo, de uma tristeza. O Lázaro sofreu, padeceu durante a vida toda, mas a Bíblia diz que ele foi consolado. Filipenses, para a gente finalizar, Filipenses 1, versículos 21 e 23. Olha o que nós encontramos nesse texto. A Bíblia nos instrui em tudo, até mesmo nesses momentos de tristeza. Não é? 1, 21 e o 23, que ele diz exatamente assim. Filipenses diz assim, 1, 21, 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o 23 diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, desejo partir e estar com Cristo, porque isto para mim é muito melhor. Então, irmãos, olha só que maravilha de recurso que a gente tem de apresentar, poder para apresentar graça, textos que nos permitem fazer conexão entre o sofrimento, entre a tristeza, né, e a salvação, e apresentar o plano de salvação para qualquer pessoa. E por último, não podia citar o texto de Eclesiastes, né? Quando a gente olha lá o texto de Eclesiastes, capítulo de número 7, a Bíblia, Eclesiastes 7, o texto nos instrui a respeito da casa do luto. Melhor é estar na casa do luto. E a gente pensa como e onde todas as pessoas vão estar. Mas, ao mesmo tempo, nós já fazemos a conexão com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. O que diz lá? Para aqueles que estão em luto, irmãos, não fiquem como os que não têm esperança, não sejam ignorantes, não vivam como aqueles que não têm conhecimento, porque não têm conhecimento da situação, porque nós temos conhecimento. E nós temos a certeza de que um dia vai chegar
E o Senhor mesmo, diz a Bíblia, dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, ele descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí a importância de todo aquele que está vivo conhecer Jesus, porque nós não sabemos quando será a hora. E os mortos, aqueles que já foram, vão ressuscitar. O crente precisa ter esses textos na memória para articular isso com aquelas pessoas a quem você está evangelizando. Então, o que é que o pastor Antônio Gilberto nos oferece? Ele nos oferece vários recursos que permitem a gente introduzir o evangelho, a salvação, para a todas as pessoas com quem a gente vai conversar. Não é? E de vez em quando alguém fala assim, eu não sei o que eu vou falar para tal pessoa, hoje sabe. Então hoje você sabe, e é importante você ter essa certeza. Não titubeie, irmão. E eu fecho por aqui, dizendo que Deus abra o nosso coração, que a gente aprenda, que a gente estude, chegue em casa, hoje, se for possível, pega essa mensagem novamente, estude, vai marcando os textos, eu vou te mandar outros. Tem um livro que você precisa ter. Tenha esse livro. Eu vou repetir, tenha esse livro. É um livro antigo, agora reeditado pela CPAD, que é o Manual de Evangelismo do pastor Valdir Bíssigo. Tenha esse livro. É um livro muito instrutivo para falar com pessoa que está nessa condição, para falar com pessoa que está nesse jeito, para falar com qual versículo eu utilizo para falar com a pessoa que está dessa forma. Ele é uma sequência, são quase eu ia trazer aqui para mostrar para vocês, para você ler. É um manual. Manual precisa ser lido, precisa ser acompanhado, precisa ser visto. Então, se vai falar com a pessoa que está de um jeito, use esse versículo. Se vai falar com a pessoa que está de outro, use esse versículo. Se você vai falar com a pessoa que está nessa condição, se vai falar com o arrogante, use esse versículo. Se vai falar com a pessoa que está humilde, use esse versículo. Vai falar com a mulher, use esse versículo. Vai falar com a outra, use esse versículo. Abre o nosso entendimento. Esse livro, nós pregadores precisamos ter conosco, carregar, igual fazem os testemunhas de Jeová, né? As testemunhas de Jeová, eles têm aquele, eu esqueci o nome dele lá, não, eles têm um livrinho que eu esqueci o nome, o cinza, é um cinzinha que eu estava com um deles esse dia e o ancião foi lá conversar comigo e eu abri o livrinho dele, do irmão que me emprestou, ele falou, quando você conseguiu esse livro aí? Como é que você arrumou esse livro aí? Não é para o senhor ter, não, o senhor não pode ter esse livro aí. Então, não era meu, é do irmão, né? E aí naquele livro das Testemunhas de Jeová, eles usam, melhor dizendo, lá estão, melhor. Se você encontrar o evangélico assembleano, se você encontrar, entre por esse caminho, faça essa pergunta, ele vai te responder possivelmente isso. É assim. Possivelmente ele te responderá isso. Se ele te responder isso, você entra com esse argumento, vá na Bíblia dele, pegue a sua, mostre, é o mapa de como pegar. Aí ele pega, e eles estudam isso. E eles estudam isso literalmente. Então ele fala assim, como o cara quando ele vai, que ele tem o canezinho, ele tem a cadernetinha no bolso, né? Tá lá, aqui mora, ele já foi à sua casa uma vez, já mapeou, já conversou com você, já anotou seu nome. Ele já anotou seu nome já está na fichinha dele lá. Seu nome já está na fichinha dele. Então ele já sabe que você é crente, sabe de qual é a igreja, sabe. Entende? Quando ele voltar, ele já volta na sua casa com mais preparado para te pegar outra vez. Entende? E aí tem crente que não consegue conversar com ele. Os cristãos precisam ter a sua Bíblia também. Carregar a Bíblia. Mas esse livrinho do pastor, esse livraço do pastor Valdir Bíssigo nos ajuda bastante.